Fala, turma, tudo bem? Eu sou o Lázaro da Lacoste Contabilidade, uma empresa contábil aqui de Belo Horizonte, Minas Gerais. Mas, dependendo da situação, talvez a gente possa ser útil à galera de outras regiões também. No vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre as atividades de tatuadores e estúdios de tatuagem. Né? Um segmento importante aí, tem a ver com a aparência, a autoestima das pessoas, bem legal. Aí eu vou falar da parte que me cabe, né? Contabilidade, tributária, nota fiscal, KNAI, essas coisas aí, beleza? Bora! Então, galera, a regra geral, sempre que a atividade tem intuito de lucro, feito com habitualidade e de modo profissional, a pessoa tem que fazer a empresa dela. Entretanto, tem exceções. Uma delas é o que a lei chama de atividades intelectuais. Dentre as atividades intelectuais, tem as atividades artísticas, vocês tatuadores, por exemplo. Então, portanto, você pode tributar seus rendimentos como pessoa física. Pode, inclusive, contratar, se for necessário, contratar pessoas até um limite máximo de umas 13 ali. Você pode permanecer como pessoa física, ok? Os principais impostos sobre os rendimentos das pessoas físicas são o imposto de renda, o INSS e o ISS. Aí nesse card eu explico melhor. Agora, caso você opte por ser pessoa jurídica, você também pode. Aí você terá duas opções. Se você faturar até 81 mil por ano, você pode ser o MEI. As principais características do MEI são: você não precisa de contador. Quando você se aposentar, você vai se aposentar com salário mínimo. Você tem que arquivar os documentos de compra, você tem que fazer um relatório de vendas, você tem que pagar aquele imposto lá de 50 e poucos reais. Uma vez ao ano tem que entregar uma declaração para o governo. Você só pode contratar um empregado, ok? Mas se você ficar até esse faturamento, você pode permanecer no MEI. Agora, caso você ultrapasse, aí não mais você poderá ser um MEI. Do ponto de vista societário, caso você age individualmente, o modelo indicado é a sociedade unipessoal. E caso você tenha mais pessoas que sejam dono do negócio, aí você vai ser o que a gente chama de sociedade limitada, ok? Só que, nesse caso aqui, obrigatoriamente você vai precisar de um contador para te ajudar, tá? É obrigado. Eu estou falando aqui para você ter um entendimento de como funciona, mas caso você não seja pessoa física ou MEI, você obrigatoriamente vai precisar de um contador. E é esse cara que vai te ajudar aí a formatar, a operacionalizar aí, né, as questões inerentes a toda pessoa, né? Inscrição municipal, inscrição CNPJ, alvará, emissão de nota fiscal, né? Aí muda toda a situação, ok? Aí no card eu fiz um compiladozinho da lei, dos principais pontos. Aí, se for de seu interesse, você dá uma pausa. Vamos falar um pouco mais de impostos, né? Que impostos é importante porque tem a ver com a parte financeira, né? E também de fiscalização, né? Se você não cumprir com as regras, você pode ser penalizado, multado, enfim. Vamos lá, eu fiz alguns cálculos, né? São valores aleatórios que me parecem razoáveis, não sei se é muito, se é pouco, é só para ajudar. Aí os impostos estão calculados, né? De acordo com as normas vigentes. Aí, se for de seu interesse, você dá uma pausa, né? Vai aparecer na edição. Eu estou aqui com o meu notebook para me ajudar também falar aqui os números, né? O primeiro exemplo que eu coloquei foi de 6.750, né? Aí você pode ser o MEI, né? Observe que o MEI você vai pagar aquele imposto lá de 50 e poucos reais, mas se você ficar nesse faturamento, você vai pagar menos de 1% de imposto, né? Aí, nesse exemplo, eu coloquei essas últimas duas linhas, elas são importantes, né? Eu coloquei a rentabilidade, que é o que sobra, dentre o que você fatura é o que sobra para você líquido, e a efetividade dos impostos, que é a quantidade de imposto dividido pelo faturamento. Aí você chega nesses percentuais. Então, observe que o MEI é mais interessante, né? Vamos adiante aqui. Já no segundo exemplo, aí eu coloquei um faturamento de 10 mil, né? Coloquei aí as despesas comuns, né? Aluguel, insumo, prolabore, folha de pagamento, os impostos calculados, né? Aí nesse contexto aqui, o mais interessante é o Simples Nacional, anexo 3. Né? No Simples Nacional, aí cabe um parênteses, que é o que a gente chama de fator R, que é a relação entre a folha de pagamento e o faturamento. Até 28% você fica no anexo 5, a partir de 28% você fica no anexo 3. Só que um anexo é mais barato do que outro, né? E de acordo com essas variáveis aí, o anexo 3
ele é mais interessante. Observe que ele ficou em 6%, tá bom? Mas isso aqui é só para você ter uma ideia, né? Porque na prática é o contador que vai te ajudar nisso aí. Lembrando que, como eu já disse, o pessoa física e o MEI não precisa de contador, os outros precisam, né? Indo adiante, eu coloquei um exemplo de 20 mil reais. Aí mais uma vez o Simples Nacional Anexo 3 tem uma rentabilidade de mais de 50%, de acordo com essas variáveis, um percentual de imposto de 7%. Aí eu coloquei um empregado, né? Aí coloquei as despesas aí, todos os impostos calculados. E por último, de 50 mil. Aí eu coloquei 2 sócios, né? Aí mais uma vez aí com mais de um sócio, aí naturalmente vocês vão ter que dividir, né, o lucro, né? Aí tá dando um percentual de... O mais interessante é o anexo 3. O Simples Nacional sempre é mais interessante, ok? Então só para vocês terem uma ideia aí de como é que funciona. Algumas perguntas algumas dúvidas que vocês possam ter. Lázaro, eu não quero aposentar com salário mínimo, como é que faz? Então, o salário mínimo, regra geral, tá? Bem básico aqui, é que a aposentadoria leva em consideração aquilo que você contribuiu durante a sua vida, né? A média ali. Então, se você contribui com salário mínimo, você vai naturalmente aposentar com o mínimo. Se você quiser ter uma aposentadoria mais alta, você precisa ter um prolabore mais robusto, né? Observando o piso e o teto, ok? Uma outra dúvida, Lázaro, eu trabalho com meus amigos aqui no mesmo lugar, a gente consegue abrir empresas individuais no mesmo endereço? Consegue. Só é importante ter independência, né, das notas, dos controles, dos pagamentos, porque senão vira uma coisa só. Aí pode ter riscos fiscais nisso aí. E a atividade de tatuagem é muito importante verificar o alvará sanitário, né? E também uma outra dúvida que vocês possam ter, Lázaro, aqui também tem piercing, e aí muda? Tem algumas diferenças. A primeira delas como eu falei no início, a atividade regra geral, sempre que você tem habitualidade, intuito de lucro e feito de modo profissional, você tem que fazer a sua empresa. Só que tem as exceções. As exceções é a atividade artística, né? Que é da tatuagem. Já o piercing não. O piercing é uma atividade comum, então cai na regra geral. Portanto, se você atuar como piercing também, você já tem que ir direto para a sua empresa. Aí você tem que observar o limite. Você ficar dentro do MEI, o MEI é o mais interessante. Se ultrapassar, você vai precisar fazer uma empresa normal, que é o que a gente já falou, você vai precisar de contabilidade, emitir nota, enfim, tem várias questões. O intuito do vídeo aqui é só para você ter uma ideia, mais ou menos, como funciona. Bacana? Bom, galera, é isso. Aí precisando, tamo aí também, se inscreve no canal, deixa o seu like, é importante aqui pra gente que mexe com conteúdo. Bacana? Até a próxima. Tchau.